Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e hoje para a gente falar um pouco sobre esse adversário do Grêmio no Campeonato Gaúcho, semifinais da competição, neste sábado, primeiro jogo 9h30 na Arena e a decisão na outra semana no Alfredo Jaconi, Grêmio e Juventude brigando por uma vaga na final. E obviamente, para a gente saber mais sobre esse adversário, nada melhor do que bons setoristas que acompanham a equipe do Juventude, e um deles está conosco aqui, Bruno Muck, da Rádio Caxias. É um prazer estar recebendo aqui o amigo no canal para a gente falar um pouquinho mais sobre esse Juventude. Tudo bem, Brunão? Prazer estar contigo. Fala, Diogo, tudo bem? Prazer estar contigo aqui, conversando contigo um pouco sobre o Juventude e também com o público que nos acompanha. Maravilha. Bruno, Grêmio e Juventude não é lá uma novidade no Campeonato Gaúcho, né? Fizemos a final no ano passado, Grêmio e Juventude, enfrentamentos recentes aí de grande destaque também no Campeonato Brasileiro, só que mais uma vez se encontram numa semifinal agora de Campeonato Gaúcho. Na primeira fase a vitória foi do Juventude. Como é que tá esse Juventude agora para a semifinal, primeiro duelo sendo na Arena e a decisão sendo no Alfredo Jaconi? Sabe, Diogo, que eu até estava fazendo a comparação e conversando com colegas, torcedores do Juventude também, sobre o momento do Juventude e, na minha avaliação, o Juventude esse ano ele está mais preparado para, quem sabe, conquistar um campeonato gaúcho do que do ano passado. Até entendo que o Roger fazia um grande trabalho aqui no Juventude, ele acabou saindo, mas vejo que o Fábio Matias, o time do Fábio Matias, ele está surpreendendo. Teve pouco tempo de preparação, uma preparação curta, um amistoso contra o Boca Juniors, onde ele acabou perdendo algumas peças também, 12 dias de trabalho até esse amistoso, e o Juventude ele vem tendo resultado. Perdeu apenas uma partida para o Internacional na fase classificatória. A gente pode falar também sobre a arbitragem, que naquele jogo acabou atrapalhando as pretensões do Juventude. Venceu o próprio Grêmio, veio numa sequência ali onde ele teve o clássico com o Caxias, o Grêmio venceu, teve 4 vitórias consecutivas. O tropeço foi em Santa Cruz do Sul, em um gramado mais complicado lá do Avenida, no estádio dos Eucaliptos. Depois venceu na última rodada com uma emoção desnecessária a equipe do Pelotas, com 2 homens a mais dentro de campo. Mas vejo que é um Juventude mais preparado, um Juventude que almeja coisas maiores dentro desse campeonato gaúcho, só que agora tem esse reencontro com o Grêmio, um time que ano passado tirou o título do Juventude, o Grêmio conseguiu ser campeão, se reencontraram no Brasileiro, o Juventude levou a melhor, e agora é um novo momento, né? O Grêmio veio aqui para Caxias com as reservas, algumas peças entraram no segundo tempo, agora é um enfrentamento onde vale vaga na final. Diferente do Grêmio, o Juventude não jogou nesse meio de semana, mas joga no meio da próxima semana, pela Copa do Brasil, né? Então, vamos ver também como é que vai ser a dosagem do Juventude, se vai estar com o tanque cheio neste sábado, como é que vai estar para o outro sábado no Alfredo Jaconi. Então, o Juventude que ele chega, digamos assim, mais preparado e com um objetivo central em buscar a vaga na final do Campeonato Estadual. Pois é, sabe que essa tua manifestação sobre um Juventude mais preparado é também a visão que a gente tem aqui, né, na capital, né, de que talvez seja o Juventude mais pronto, vamos colocar assim, para ser campeão, ou aquele que está mais perto da possibilidade de ser campeão gaúcho, né, nessa temporada. E isso com certeza impacta para o torcedor do Grêmio que está nos acompanhando, porque obviamente vai ter um enfrentamento direto contra esse Juventude. Como tu bem disse, o Juventude joga só na próxima semana da Copa do Brasil contra o Maringá. Então, assim, o que que o Fábio Matias prepara para esse jogo deste sábado, 9h30? Que time que o Juventude deve mandar a campo? A gente aqui, aí talvez seja até desconhecimento da nossa parte, mas a gente destaca que esse é o gauchão em que o jogador que tem chamado mais atenção do Juventude é o Enio, não sei se é para vocês também aí, e a gente espera esse Juventude como nesse sábado, 9h30. Tem alguns pontos bem interessantes desse time. Eu cito o Abner, um jogador de 20 anos, é um zagueiro promissor da base do Juventude aqui, que foi praticamente aquele resta um. Todos os jogadores foram machucando, foram sentindo, a oportunidade caiu no colo do Abner e ele aproveitou, fez gol contra o Caxias no Clássico, 1-0, fez gol também o 1-0 no São José, o primeiro gol dessas duas partidas. É um atleta também que ele vem crescendo. O Enio é um destaque, sim, da equipe. A gente pode citar também o Jean Carlos, que fez gol contra o Grêmio, deu uma assistência de letra no começo da jogada também, um fator desequilibrante naquele primeiro gol do Juventude contra o Grêmio. É um time que
eles optou essa semana por tentar recuperar fisicamente todos os atletas. O Fábio Matias, para a gente ter uma ideia, Diogo, quem nos acompanha, não repetiu a escalação em nenhuma partida. Ele teve que ir tirando algumas peças porque o CK alto, jogadores sentindo dores, não teve suspensão por cartão amarelo, mas ele teve que ir mexendo na escalação, perdeu o Gilberto na arrancada logo na segunda partida contra o Inter, jogador que até nesse começo de semana estava sendo preparado para jogar contra o Grêmio, não conseguiu, deve estar à disposição contra o Maringá e depois para o jogo da volta, é um jogador muito importante nesse elenco do Juventude. Então tem alguns destaques sim, esse time, e essa semana ela foi mais para recuperar os jogadores fisicamente, primeira semana aberta, né? O Grêmio terá agora na próxima semana, essa semana aberta, o Juventude teve agora. Foco para tentar recuperar os atletas para que esteja o time 100% pronto, o time ideal do Fábio Matias pronto para jogar contra o Grêmio neste sábado, né? Não vai ser o ideal, porque o ideal vinha tendo o Felipinho acabou tendo uma pancada, uma espécie de lesão no braço em um treinamento, então ele ficou em Caxias do Sul. O Alan Rusch é uma possibilidade para a posição, mas o Marcos Paulo, que vinha jogando na zaga, é outra possibilidade também para lateral esquerdo, ele é lateral esquerdo de origem, então o Juventude ele começa a encorpar esse elenco, por mais que tenha algumas baixas também. Perfeito, perfeito. Duas perguntas para ti, Bruno. A primeira, assim, a gente consegue colocar um time do Juventude no papel, alguma ideia, né, de time e o fato de decidir em casa, né? O quanto pesou isso e o quanto tem sido avaliado internamente aí pelo Juventude o fato de que a decisão não é na Arena, né? O Juventude vai decidir no Alfredo Jaconi se chega ou não nas finais do Gauchão. O Juventude ele vê isso como muito importante, Diogo, porque é a possibilidade de tu, segurando o Grêmio na arena, tentar fazer valer o fator local aqui no estádio Alfredo Jaconi. Então, acho que é algo que pode ser bem determinante e é comemorado pelo Juventude, lamentado de certo ponto, porque empatou com o Avenida, que foi o lanterna da fase classificatória, não venceu até então ninguém no campeonato, então perdeu pontos lá em Santa Cruz, teve um pênalti bem polêmico marcado para a Avenida contra o Juventude, enfim, mas apesar desse pênalti marcado, o Juventude tinha como passar e superar esse Avenida, ficou um gostinho de que poderia ter ido mais longe contra o Avenida. O provável time do Juventude, ele tem o Gustavo, é o goleiro titular, o Everton na lateral direita, o Abner voltando à zaga, nos últimos 2 jogos ele foi preservado por conta de cartão e também por conta de dores musculares. Ainda o Adriano Martins, zagueiro que estava no Atlético Goianiense até o ano passado, jogador que teve um período de lesão e retornou na última rodada, deve ser o companheiro de zaga do Abner. Na lateral esquerda, essa dúvida, Alan Ruschel ou Marcos Paulo. E no meio campo, Daniel Giraldo, um colombiano, bom jogador que o Juventude trouxe nessa temporada, junto com o Jadson. E acredito eu, por mais que seja um dos artilheiros da equipe, o Jean Carlos, que ele vai com o Mandaca. O Mandaca, ele vem sendo titular desde o fim do ano passado, desde que chegou o técnico Fábio Matias, então é possível que o Mandaca seja utilizado. E na frente, os nomes que chamam a atenção, né? O Emerson Batalha, um outro colombiano que vem fazendo gols e vem tendo boas atuações com a camisa do Juventude, o Enio, um dos destaques, como citou anteriormente, e o Eric Farias, que conhece muito bem o gauchão, cria da base do Grêmio também. Então, acredito que esse vai ser o time do técnico Fábio Matias. Perfeito, adversário do Grêmio neste sábado, 9h30. Bruno, para eu te agradecer, e a gente, né, tem já um panorama aí do que é esse Juventude, arbitragem é um ponto que aqui em Porto Alegre se fala muito, Grêmio e Inter reclamam, o Inter, né, não quer o Daniel Nobre Bins na reta final do Gauchão, ele sequer está, né, nesses 2 jogos aqui, o Grêmio diz que o Inter está condicionando a arbitragem, e o Juventude, como tu bem colocou, né, tem esse lance polêmico do jogo contra o Avenida, né, esse pênalti que até aqui ninguém sabe como que foi marcado, eu particularmente já vi 300 vezes e não entendi por que ele foi marcado. O Juventude está preocupado, falou sobre a arbitragem em algum momento, né? Jonathan Pinheiro apita o jogo Grêmio e Juventude com o Douglas Schweinberger, né, no VAR. Sabe que até em relação, parênteses, em relação ao Daniel Nobribins, o Juventude também não queria ele, porque ano passado ele foi o árbitro na arena e o Juventude entende que naquele lance que o Kaique chuta o Gilberto poderia ter sido marcado um pênalti que o Daniel Nobribins nem chamou a arbitragem. Até eu estava atrás do gol naquele momento, acho que até o Kaique acabou chutando mesmo o Gilberto, mas enfim, passou. Só que o Juventude entende que o Daniel Nobribins também não seria bacana. O que o Juventude fez?
A direção ela se manifestou também contrária a esses erros. Teve na última rodada contra o Pelotas um pênalti que a bola bate no pé do jogador do Juventude, sobe e bate na mão. A regra diz que quando acontece isso, não seria marcado o pênalti. O VAR chamou, ele acabou confirmando o pênalti. Então, alguns erros, né, que aconteceram contra o Juventude fez com que o Juventude, nessa última semana, Diogo, fosse até a federação para conversar com o Leandro Pedro Voaden, mostrou, aplicou alguns vídeos, né? O Juventude reclama muito do pênalti marcado em cima do Borré, pênalti do Cipriano, porque antes do pênalti o Cipriano ele é puxado pelo Borré, um lance normal, o zagueiro puxa o centroavante puxa o zagueiro, foi marcado o pênalti, e no segundo tempo o Wesley ele chuta o Jadson sem bola, o Juventude entende que naquele momento poderia ter sido aplicado um cartão vermelho, então mostrou uma série de lances, saiu da federação sem um consenso, sem a definição de que estava certa a arbitragem, estava errada, o Juventude protestou da forma dele, foi até a federação e explicou, mas é sim, é um fato que a direção no off e também nas entrevistas presenciais confirma que está preocupada com a arbitragem, de certa forma, o condicionamento que tenta ser feito no Campeonato Gaúcho. É uma disputa bem forte aí, estou bem curioso para saber como que os árbitros vão lidar nestas semifinais. Bruno Muck, muito obrigado pela participação conosco aqui mais uma vez e, né, agora Grêmio e Juventude se enfrentam na primeira partida deste sábado, a decisão fica para o Alfredo Jaconi no outro sábado, 4h30 da tarde. Muito obrigado, grande abraço. Grande abraço, Diogo, sempre um prazer conversar contigo, com quem nos acompanha aí, e que seja 2 grandes jogos e que o melhor e o mais merecedor consiga conquistar essa vaga final. Grande abraço. Valeu. Bruno Muck com a gente. Pessoal, muito obrigado. Deixem todos aí o like, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau, meus amigos.